Olá, Deus abençoe a sua vida. Peço aos amigos que assistam até o fim para uma melhor assimilação e compreensão da palavra de Deus. A queda das grandes muralhas de Jericó tem um significado muito maior do que aquele, normalmente apresentado na maioria das interpretações ministradas, pelas distintas linhas de hermenêutica. Na antiguidade, as muralhas serviam de amparo e de proteção, para se evitar as invasões das cidades pelos exércitos adversários. Sabemos pela história bíblica, que a antiga cidade de Jericó foi o primeiro e principal desafio do povo de Israel, na sua conquista do território cananeu, após a travessia do Rio Jordão. A cidade de Jericó estava muito bem estabelecida, firmada entre montanhas, provavelmente possuía uma boa fonte de águas provindas de um manancial entre as rochas, cujo gado graúdo e miúdo, dentre outros animais, poderiam ficar bem protegidos e resguardados durante um bom período de tempo, caso ocorresse o fato da cidade ser sitiada. O próprio comandante das tropas dos exércitos de Israel, o homem de nome Josué, ficou admirado com o tamanho daquela grande muralha, cuja barreira se apresentava intransponível e incapaz de ser derrubada pela ação humana. Porém, aos pés daquela grande muralha, ele ergue os olhos e vislumbra um homem, caminhando com a espada desembainhada, cuja figura se apresenta como príncipe do Senhor, e o ordenou como tais muralhas seriam destruídas e lançadas por terra, descrito em Josué 5, versos 14 a 15, e 6, versos 1 a 5. Assim, todas as pessoas que almejam vencer suas próprias dificuldades e romper no mundo espiritual contra os exércitos dos adversários, os quais a Bíblia os define como hostes espirituais da maldade, conforme Efésios 6, no verso 12, devem se prover dos instrumentos necessários para romper essas barreiras e alcançar a derrubada das muralhas, para conquistar o território do inimigo, conforme descrito no livro de Josué, no capítulo 6, verso 8, que traz algumas distintas instruções, as quais passaremos a analisar a partir de agora. Cujo texto assim declara: E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. A primeira coisa que precisamos compreender é que Deus trabalha com organização, ou seja, em nada que venhamos a fazer para o Senhor deve imperar a falta do planejamento e a feitura das coisas de maneira descompromissada e relaxada. Isto pois, quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, antes de alcançar a região cananeia, todas as tribos transportavam cada qual a sua bandeira, a sua insígnia, após o soar das trombetas, para que cada pessoa seguisse de maneira ordeira e bem coordenada, de acordo com a tribo a que pertencia, conforme descrito em Números 10, verso 14, no qual está escrito: Porque, primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. O que nos faz entender que o servo de Deus deve ser, além de organizado, possuir uma boa disciplina, se fazer conhecer pela bandeira da verdadeira adoração, não somente pela manifestação pública dos louvores, dos gestos, como bem dizer o Senhor com glórias e aleluia, mas possuir de antemão o caráter de Cristo, como seu cartão de apresentação, ser fiel em seus negócios, em sua vida social, ser honesto, como também, quando se fizer presente no interior de um templo de adoração, não somente comparecer, mas prestar um culto de louvor, levantando suas mãos santas, sem ira e nem contenda, conforme 1 Timóteo 2, verso 8, e conforme o livro de Êxodo 17, no qual as mãos de Moisés deveriam permanecer levantadas, para que Deus desse vitória ao exército de Israel, cujo memorial foi declarado no local, como sendo Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Um ótimo instrumento para derrubar as muralhas do inimigo é a nossa adoração ao Deus do céu, cujas mãos do Senhor são poderosas para derrotar todos os exércitos adversários. Isaías 43, verso 13. Um crente de mãos levantadas está declarando firmemente que o socorro dele vem do Senhor, e que somente a ele nos rendemos em adoração. Outro instrumento a ser considerado como uma arma potente são justamente as trombetas que antecediam a Arca da Aliança, as quais eram tocadas defronte da congregação, para o enfrentamento de uma batalha diante dos inimigos, cujo som não deveria ser contínuo, mas os sopros seriam retinidos,
conforme escrito no livro de Números 10, verso 9. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. O som das trombetas, além de definir as reuniões solenes, as partidas de cada tribo, também preparava a congregação quando da situação de combate e de confronto. Portanto, o som tem uma capacidade de estimular a calmaria ou a agitação, e no caso dos confrontos, o som não contínuo era para preparar o ânimo dos israelitas, para os combates que eles teriam que enfrentar, e assim como na música, as melodias e os ritmos mais agitados provocam o aumento da frequência cardíaca das pessoas. Assim as trombetas seriam um preparo físico e emocional, para impor um ânimo a mais nas pessoas, para que essas criassem em si um instinto combatente, de modo a impor maior segurança para os confrontos. As trombetas anunciavam que os componentes daquela comitiva estavam precedendo a vinda do grande rei, cujas muralhas não suportariam a chegada dessa grande majestade. Por isso tal comitiva teria que soar as trombetas diante dos armados e ante a arca da aliança, isto pois aquele artefato representava a presença de Deus, e da mesma forma que procediam os monarcas ao se aproximarem dos destinos de suas jornadas ou em pequenas caravanas, os quais eram carregados sobre os ombros de seus súditos, a arca também deveria ser transportada sobre os ombros dos coatitas, como sendo a presença do rei de Israel, descrito em Números 7, verso 9. Entende-se que uma comitiva real é composta por estandarte, as trombetas e o decreto monárquico, cuja ordem trazida pelo emissário príncipe do Senhor foi para que no 7º dia, depois que as muralhas fossem rodeadas por 7 vezes, as trombetas deveriam ser soadas, como nos outros dias, porém haveria de ser dado um grito para que esta fosse destruída e rompida ao chão, fato este que aconteceu conforme descrito em Josué 6, verso 20, que descreve assim: gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si tomaram a cidade. Diante de um grande desafio, nos sentimos diminuídos em razão da sensação de que a questão, o fato, o acontecimento ou o problema a ser enfrentado, se torna muito maior do que aquilo que temos o devido suporte para enfrentar. Assim ocorreu também com o povo de Israel, o qual as sombras da grande muralha de Jericó ficaram apreensivos por conta do tamanho daquele grande obstáculo. Por isso que a ordem dada pelo Senhor foi o de tocar as trombetas, pois assim, Deus se lembraria deles e os livrariam dos seus inimigos, mas também era para soltar um alarido de vitória. Você já percebeu que isso ocorre quando ficamos assombrados, vemos coisas que não compreendemos perfeitamente, passamos por alguma situação de maior tensão, um risco de um acidente, um perigo iminente, quando nos encontramos em locais desertos, ou quando vemos uma sombra, e logo damos um grito para dissipar o espanto da nossa alma. Assim também ocorre quando estamos assustados ou muito tensos. Não oramos a Deus em voz baixa, mas clamamos com um grito em razão do medo. Portanto, o grito ajuda a dissipar o medo da nossa alma. O alarido também é um instrumento para derrubar as muralhas, porque demanda empenho emocional, vigor psicológico para estar motivado a vencer, ter a plena convicção de que o Senhor irá romper as barreiras do impossível e operar suas maravilhas, pois o alarido é um grito de um guerreiro do Senhor, de um vencedor em Cristo, que o glorifica com a intensidade de sua alma, conforme o Salmo 103, verso 1, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Hoje vemos que pessoas vão às igrejas, lá comparecem muitas das vezes, para ficarem de bocas fechadas, mas em um aniversário de 15 anos, um casamento, uma partida de futebol, assistindo a um filme no cinema, gritam e manifestam a efusão dos seus sentimentos, mas quando estão diante de Deus, querem ficar caladas sem declarar a devida satisfação em prestar ao grande rei uma palavra de louvor, um grito de euforia. Assim, o servo de Deus tem que entender que a ordem dada a Josué era que rodeasse as muralhas, tocassem as trombetas, e gritassem no 7º dia, na 7ª volta, proclamando a vitória ante a derrubada daquela grande barreira, que servia de obstáculo na caminhada para a terra prometida, cujos fatos e acontecimentos são uma figura do retorno do grande rei,
que virá da mesma maneira, precedido por uma comitiva dos exércitos celestiais, ao soar da 7ª trombeta e com um grande brado de vitória, sobre o qual as muralhas do inferno e de Satanás se romperão de uma vez por todas, e o anjo caído da morte receberá sua grande paga, conforme escrito em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Que assim descreve: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Naquele dia, todas as barreiras que nos separam de Deus ruirão de uma vez por todas, e estaremos para sempre com o Senhor. Curtam e compartilhem esse vídeo.